Lucas 24, de 13 a 35. 24, de 13 a 35. Vou te confessar que eu estava fugindo desse texto. Eu não queria pregar esse texto agora, não. Mas o Senhor ministrou muito esse texto ao meu coração, eu já peço perdão de antemão. Porque eu acho que esse texto é um dos textos mais ricos da Bíblia. E eu estava guardando esse texto para pregar em algum momento específico. Mas coube ao Senhor se agora. Esse texto tem uma dimensão e uma profundidade difícil de alcançar. É uma profundidade imensa, é muito profundo esse texto. São diversas possibilidades que se abrem. Então eu já peço perdão de antemão por não conseguir esgotar o texto. Eu não vou conseguir, essa é a verdade. Eu espero não ser tão superficial. Mas eu também peço para que você abra o seu coração, porque eu vou falar, porque eu vou ministrar. Abra o seu coração. O Senhor quer falar com você. O Senhor já renovou alianças aqui hoje, o Senhor já trouxe alianças novas, mas eu queria que você abrisse o seu coração. Vamos ler. Versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles quem? Dos discípulos, alguns discípulos de Jesus, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eu vou parar aqui só para falar que isso aqui foi depois que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo tinha ressuscitado já, mas as pessoas não sabiam. Então, é esse recorte histórico. Versículo 15 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Jesus perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com eles. Disseram: fique comigo, pois a noite já vem, o dia já está quase se findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Aí encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 12 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Texto lindo demais. A história é: sexta-feira passada, aquele que era a esperança de muitos que estavam em Jerusalém, não só em Jerusalém, mas
naquela região da Galileia, Judéia, a esperança de todo mundo tinha acabado numa cruz, tinha acabado num homem que eles pensavam que era Deus, mas como podia ser Deus se tinha morrido? Peraí, tem alguma coisa errada. Sexta-feira a esperança deles acabou, no sábado um silêncio sepulcral de morte. No domingo esses dois falaram assim, ó, nós vamos recomeçar nossa vida, nós vamos dar nosso jeito, vamos voltar para nossa cidade, e começaram a caminhar de Jerusalém a Emaús. Jerusalém fica em cima do monte, e por isso que as pessoas têm que subir para chegar em Jerusalém, e para chegar nas cidades circunvizinhas eles desciam, e um daqueles caminhos dava em Emaús. Emaús, a 17 quilômetros de Jerusalém ficava. E eles começaram a andar. E é interessante, porque à medida que andavam, aproximou alguém do lado deles. E o pessoal estava lamuriando, contando só derrota. Aí essa pessoa que estava do lado deles, que era o próprio Cristo, e a Bíblia narra, eles não reconheceram, perguntou assim, por que vocês estão falando? Do que vocês estão falando? E o Cleopas, que é esse cara aqui, que um dos dois deu o nome aqui, é o Cleopas. O Cleopas falou, só você não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu em Jerusalém. Você está vindo de lá, cara. Não é possível, é tipo Copa do Mundo. Sabe, todo mundo sabe quem ganhou. Era um eventão e tanto. Era a Páscoa. E na Páscoa, por ocasião da Páscoa, um preso morria. Todo mundo sabia. Agora você imagina. O Jesus, que eles não sabiam que era Jesus, vinha de Jerusalém e não sabia de absolutamente nada. E Cleopas foi até meio grosso com Jesus, essa é verdade. Mas, cara, você tá maluco, cara? Em qual mundo você está vivendo? Daí, Jesus Cristo falou assim, mas peraí, eu não sei. Quais são as coisas? Você vê a ironia, né? É uma ironia. Quais são as coisas? Daí ele falou assim, ó, Jesus, a quem a gente tinha como Messias, foi executado na sexta-feira, foi julgado pelo poder religioso, depois foi julgado pelo poder político, e depois de ser julgado ele foi executado. Sabe, tem até uma mulherada aí que foi na tumba dele, e a Bíblia narra que antes eles estavam tristes, ou seja, eles estavam sob a perspectiva de sexta-feira, não sob a perspectiva de domingo, anote isso. E tem até uma mulher aí que foi, umas mulheres que foram lá e não encontraram o corpo deles. Agora percebam a interpretação deles da história. Alguém deve ter roubado, provavelmente. Mas depois foram os homens lá e testificaram que ele não estava lá. E daí Jesus Cristo, depois que ele fez esse paralelo, que ele jogou essa história, Jesus Cristo falou, vocês vão demorar tanto tempo assim para entender? Suas mentes estão embotadas. É o que Cristo fala, em outra versão. E começou a dizer desde Moisés, olha, aconteceu isso aconteceu, isso estava profetizado para acontecer, do Messias vir e morrer, não sei o que tal, não sei o que lá, e os caras escutando, gostaram do papo, foram com o papo com o cara e Jesus andando, 17 quilômetros não se anda assim, né? Demora. E daí depois, no finalzinho da tarde, depois que Jesus explicou aquilo tudo, o papo parece que ficou interessante, e Jesus ia à frente, fez com que ia, jogou verde para colher maduro, os caras falaram assim, não, você não vai agora, pô. Senta aí, vem cá, almoça com a gente aqui, almoça não, janta com a gente. Até porque para o judeu chamar para casa para comer, era que ele queria ter intimidade com a pessoa. O judeu só chama para sentar à mesa quem tem intimidade. E Jesus aceitou. Quando aceitou, entrou na casa. Agora que vocês imaginam a expectativa do próprio Cristo. O Cristo entrando na casa dos seus discípulos, provavelmente alguém que ele conhecia, porque caminhava com Jesus, Jesus olhava aquelas caras parecidas. Eu conheço a maioria de vocês aqui, pelo menos de ver. Assim, não, porque a gente está junto, todo domingo. E Jesus assim, fala assim, eu quero ver quando eles descobrirem, essa é a verdade. Eu quero ver, e ele entrou em casa e sentou à mesa. E a Bíblia narra que quando ele deu graça e partiu o pão, os olhos dele se abriram. E quando se abriu, Jesus sumiu. E um virou para o outro e falou, não é possível que o nosso coração não se aquecia. Não é possível. Vejam onde eles estavam. Eles estavam a 17 quilômetros de Jerusalém. Os discípulos estavam em Jerusalém, todos eles. O que Jesus Cristo falou depois?
que Jesus falou? Ó, segura as pontas de Jerusalém até que eu revista vocês com o Espírito. O povo estava em Jerusalém. A igreja cristã que estava se formando estava em Jerusalém. Os camaradas de noite, com medo, provavelmente com medo de assalto e tudo mais, quando se tocaram com a realidade da ressurreição, fala, não, vão voltar, vamos ter que falar para o povo que ele ressuscitou. E voltaram correndo para dizer o Cristo que estava morto, agora vive de verdade. Eu queria responder uma pergunta aqui hoje. A pergunta é, o que levou eles a não reconhecerem a Cristo? E como consequência, o que nos leva a não reconhecermos Cristo? O que nos leva a não reconhecermos Cristo? Eu queria destacar a primeira coisa que está no versículo 21. O que eles falaram? Quando Jesus estava com eles e perguntou o que aconteceu, eles falaram assim, ó, nós esperávamos que ele libertaria Israel do Império Romano. Veja bem qual era a expectativa deles. A expectativa deles era um Cristo que foi formado por uma tradição. Qual era a tradição? Era a tradição que aconteceu no período intertestamentário. Era a tradição que aconteceu e que fazia de Jesus um novo Davi. Um militante, um cara que viria e tomaria o poder. Eu já falei isso algumas vezes em algumas mensagens aqui. O cara que viria e tomaria o poder do Império Romano e reinaria com o povo, com a Judeia, com a Galileia totalmente liberta do Império Romano. Essa era a expectativa que eles tinham. É uma expectativa que foi feita pela tradição, mas não foi feita pela revelação. Atenção a isso que eu acabei de falar. Uma tradição feita, uma perspectiva, uma expectativa de Cristo feita pela tradição, mas não feita pela revelação. Porque o que a revelação falava? A profecia falava sobre isso. As profecias diziam que ele viria, e ele sofreria, e ele morreria. O próprio Cristo falou, eu vou morrer. Como que eles não acreditavam? Eles estavam sobre essa perspectiva da tradição, começando no período antes dos intertestamentos, e no intertestamento, entre o Velho e o Novo Testamento, isso ficou mais aguçado. Teve uma revolta que ele chamava a revolta dos Macabeus, que foi uma revolta que fez com que o clero judaico tomasse o poder e tomasse o templo. E aquilo foi trazendo para o povo judeu uma ideia de que nós podemos. E depois daquilo, o povo veio e tomou de volta o Império Romano, depois, o Império Grego naquele momento, depois veio e tomou de volta. E depois que tomou de volta, existia aquela expectativa, nós estamos a caminhos galopantes de conseguir a nossa euforia, de conseguir a nossa liberdade. Mas eles entenderam que a tradição montou uma história de Cristo que não era a história que o próprio Cristo tinha contado. Cristo tinha contado uma história totalmente diferente do que aconteceria, mas a tradição e a história tinham apontado e enganado a muitos. O que eu quero dizer aqui é, o que cremos a respeito de Cristo determinam as expectativas que temos em relação a Ele e a vida. Antes de reconhecer a Cristo, temos que mudar as nossas percepções sobre quem é Cristo para nós. Quem é Cristo para você? O Cristo seu é um Cristo que a história da sua vida, da sua cultura, da relação com esse pseudo-Deus fez você acreditar nesse Cristo. Ou o Cristo para você é o Cristo da revelação. É o Cristo que anda junto, mas você não reconhece. Aqueles homens tinham um entendimento errado a respeito de Jesus. A perspectiva que temos de Deus vai definir a forma como que encaramos Deus e a vida. Olhem, se a gente olhar só uma face de quem Deus é, a gente vai fazer de Deus um cara que não é o próprio Deus. Tem um livro chamado Cristo, uma crise na vida de Deus. O nome do livro é Cristo, uma crise na vida de Deus. Olha que coisa interessante. Do Jack Myers. O nome de Jack Myers. Jack Myers, é isso. O nome do livro. E ele vai narrando perspectivas
equivocadas, ou equivocadas não, perspectivas menores sobre quem Deus é. Ele vai narrando que no Antigo Testamento, Cristo, Deus era tido como juiz no primeiro momento. E daí quando a gente fica só com essa figura de juiz, que é aquele cara que diz o que é certo e o que é errado, a gente trabalha a vida nessa categoria de certo ou errado. Se está certo, merece o prêmio. Se está errado, merece castigo. Daí o que acontece? A gente esvazia a dimensão de graça de Cristo. Esvazia a dimensão de todo o amor de Cristo. Veja, só essa dimensão de quem Cristo é, e talvez esse seja o teu caso, você tenha sido criado numa família assim, que deu essa perspectiva de escreveu, não leu, o pau comeu. Essa perspectiva de tá certo, beleza, presente, tá errado, então você é o pior de todos, vai para lá. Eu não estou dizendo que Jesus, que Cristo e que o próprio Deus manifesta em Cristo também, não manifeste essa versão de juiz, mas não é só isso. Uma perspectiva pormenorizada de quem Deus é, também é uma perspectiva equivocada. Tem outros que veem Cristo, que veem Deus como general, o Senhor dos exércitos. E a gente até canta, o nosso general é Cristo. Persegui os inimigos e alcancei, os destruí, os atravessei. E daí sabe o que a gente faz? A gente vai para a vida e se porta como uma batalha, como um Deus bélico, como dizer assim, se é meu inimigo eu tenho que eliminar. Se pensa diferente de mim, eu tenho que, vai para lá. Isso é o diabo. E daí a gente leva essa relação e a gente entende que a gente está diminuindo a dimensão de Deus manifesta em Cristo. Isso faz com que a gente faça loucuras. Por exemplo, outro dia um povo invadiu, outro dia não, já tem um tempo, invadiram um desses terreiros de macumba e destruíram todos os ídolos. Gente, olha que absurdo isso. Olha que absurdo isso, que falta de amor. Vocês entendem o limite entre, caramba, eu não concordo, eu acho que isso aí não tem nada a ver, uma adoração que não é a Deus, e chegar lá e meter malha e destruir todo mundo. Veja, a vida ganha uma perspectiva bélica, uma perspectiva de batalha. Tem outros que acreditam que Cristo é um revolucionário. Então tudo na vida tem que ser revolução. Nada está certo na vida. Tudo está errado. Então você vai, e daí você é a antítese da antítese, sabe? Se o cara diz não, você diz sim. Se o cara diz sim, você diz não. Se ele diz não, quando você diz não, você diz sim só para dizer não. É esse Cristo revolucionário. Veja, em Cristo tem revolução? Tem. Em Cristo tem justiça? Tem. Em Cristo tem essa perspectiva de batalha? Tem. Mas não é só isso. Não pode ser só uma. Senão a gente perde Cristo. Senão Cristo passa, caminha do nosso lado, fala com a gente e a gente não reconhece Ele. Tem outros que pensam que Cristo é um vale tudo, sabe? Não pode tudo em nome do amor. Daí sabe que a gente cria uma perspectiva de um Deus libertino. Veja, gente, Cristo é isso tudo. O problema é que a dimensão a dualística da fé, que é essa coisa de sim e não é uma dimensão que Cristo viveu. O judaísmo não é dualístico. Não existe dualismo no judaísmo, existe dualidade. Dá para conviver com percepções por diversas vezes, a priori, antíteses, antitéticas, ao mesmo tempo caminhar junto. Não sei se eu estou me fazendo entender aqui. Eu só estou tentando dizer que Cristo não pode ser só o que você pensa que Ele é. Cristo não pode ser o que a história fez dele ser para você. Porque senão a gente deixa de percebê-lo. A proposta é que aquilo que cremos de Deus vai determinar quais expectativas teremos a chegar a Ele. E qual será a nossa postura diante dele na vida. Por exemplo, para eu fazer essa mensagem aqui, o que eu fiz? Ou qualquer mensagem. Vou pregar sobre o texto tal. O texto é tal, então tá bom. Vou ler comentário, vou ver o que as outras pessoas dizem em relação a isso. Depois disso, eu pego uma chave de interpretação para acessar o texto.
O nome disso, na teologia, na filosofia, é epistemologia. Epistemologia é a forma como eu vou acessar o texto para eu interpretá-lo. Por exemplo, a forma que eu interpretei esse texto aqui hoje para acessar é sobre a perspectiva. Perspectivas erradas que nos fazem reconhecer Cristo. Eu tentei identificar no texto perspectivas erradas que fizeram com que os camaradas não interpretassem Cristo. A gente vai ver. Primeiro é uma perspectiva diante de Deus. Depois uma perspectiva diante da vida. Depois uma perspectiva diante de si. Mas eu poderia pegar outra chave de interpretação aqui. Poderia pegar, por exemplo, comunhão. Quando Jesus partiu o pão, sabe? Comunhão, a única forma de experimentar Cristo. E a partir daí, tentar entender sob a perspectiva de comunhão, como que o texto se desencadeia. Eu poderia pegar, por exemplo, como Cristo lida com luto. Os caras estavam com luto. Eu podia pegar não ter resposta para tudo, mas escute as pessoas. Lembra? Jesus não falou as respostas. Jesus quis escutar os caras primeiro. Eu podia pegar assim, missões, porque depois que eles entenderam Jesus, o encontro com Jesus, fizeram eles voltarem para falar. Ele ressuscitou. Sob a perspectiva missiológica, missões só começam com uma profunda comunhão com Cristo. Dependendo da expectativa, dependendo do como você foca, aquele vai ser o seu próprio Deus. E cuidado, porque se você adora um Deus que a sua história diz que é, por diversas vezes você está adorando um ídolo. Como você olha a sua relação com Deus? Quem é Deus para você? Talvez a sua plataforma de interpretação te faça parar na sexta-feira da paixão, na morte, no pessimismo, no luto. Mas hoje Cristo está no caminho de Emaús contigo, para te revelar que já estamos no domingo da ressurreição. Talvez a sua percepção sobre Deus seja: a igreja só serve para machucar a gente. Deus machuca a gente. Deus nos oprime com regras. Talvez a sua percepção sobre Deus é: Deus é um carrasco, pronto para me castigar. Talvez a sua percepção sobre Deus é: Deus é um assassino, matou meu pai, matou meu namorado, matou quem eu mais amava. Daí talvez a sua percepção sobre Deus seja assim: se Ele é onipotente, por que aconteceu isso tudo no meu casamento? Ele não podia ter me avisado? Talvez a sua percepção sobre Deus tenha a ver com uma história da sexta-feira da paixão. E o Senhor te chama hoje. Jesus Cristo já ressuscitou. Olhe a sua vida sob a perspectiva do domingo da ressurreição. Vocês entendem isso? Gente, vocês lembram de semana passada o que aconteceu? O musical Renovo. 2 testemunhos aconteceram. Gente, não sei se vocês perceberam. Um testemunho de vitória, que de vitória, entre aspas, não teve nada. Entre aspas. O testemunho da Ju que está ali. O primeiro testemunho foi ótimo. Ricardo, Poliana, caramba, estava praticamente morta. Foi salva. A Ju, a gente glorificou a Deus. Não porque o Senhor não levou o marido dela, porque levou. A gente glorificou a Deus, sabe por quê? Porque a Ju mudou a chave. Vocês entenderam? A chave era: ele morreu. Mas mudou falando assim: a chave é: Cristo ressuscitou em mim e me dá esperança de vida. Gente! Que coisa linda! É uma percepção que muda. Por diversas vezes não reconhecemos a Cristo porque não acertamos a nossa percepção em relação a Deus. A nossa mente por diversas vezes não está preparada para reconhecer a Cristo. Assim como os discípulos de Emaús, a nossa mente está preparada para negar fatos, negar realidades. As expectativas dos discípulos eram diferentes das expectativas de Jesus. Muitas vezes o nosso coração quer utopia. Quer acreditar no que a história falou, quer acreditar no que a gente quer acreditar, mas em Cristo se revela o amor que vai às últimas consequências para nos salvar, para estabelecer o seu reino. Talvez você seja acompanhado por Jesus de perto, talvez até fale com você, mas você não perceba porque fica agarrado em falsas narrativas sobre Ele. Não deixe que suas percepções sobre Cristo te atrapalhem de enxergar o verdadeiro Cristo. Quem é Cristo para você? Quem é Deus para você?
E é interessante demais, porque as mulheres disseram, ele não estava lá. Os caras sabiam, eles narraram isso aqui no texto. Ó, ele morreu, a gente tinha expectativa assim, mas eles já lançaram a epistemia deles, ou seja, a forma de acessar o texto, a forma de acessar o fato, eles já pré-conceituaram. O que é pré-conceituaram? É dar um conceito prévio para os fatos, que é o que a gente faz toda hora, essa é a verdade. A gente faz o mundo, as lentes que a gente lê o mundo, é isso que eu quero falar para vocês. É isso, exatamente isso. E as mulheres falaram diferente. Ele não estava lá. E eles preferiram pensar que o corpo estava roubado do que pensar que ele tinha ressuscitado. Sabe o que a gente aprende? Talvez você, assim como os discípulos, foram alertados pelas mulheres que foram ao túmulo e disseram que ele não tinha ressuscitado. Vê o testemunho de gente sincera, amiga sua. Talvez você vê testemunho de gente sincera, amiga sua, que diz: eu vi, ele está vivo, mas tem o coração tomado pelas nuvens densas da frustração, que matou no coração a esperança do Evangelho. Porque o indivíduo, ao invés de crer no Evangelho, creu na sua ideologia, nas suas fanfarrices, colocou fé na sua fé e apostou nos seus caprichos. Meu querido, em que Deus você acredita? Um Deus da frustração? Um Deus que interpreta a vida pela perspectiva da sexta-feira da paixão? Jesus te chama para dizer: tem novidade. As páginas dos jornais não estão mais amarelas. Não leia jornal atrasado. Jesus Cristo te chama para não ter medo de se apaixonar pelo Cristo ressurreto. Talvez o seu medo desse Cristo tem letra minúscula. Um Cristo com letra minúscula que você se apaixonou, mas ele te decepcionou. O Senhor fala para você essa manhã: dê uma chance ao amor na figura certa de Cristo. Que Cristo que você adora? Que Cristo que você criou para você? Cristo é Cristo de estimação para você, o bichinho. Jesus te chama para olhar sobre a perspectiva certa. E Cristo é isso aí, ó. Eu não sei, eu sempre falo esse exemplo, mas para mim é o maior teólogo da Bíblia. Curou o cego de nascença, perguntaram quem curou, Jesus curou, quem foi que te curou? E perguntaram para ele: eu não sei quem me curou. Ele falou: só sei de um negócio. Antes eu era cego, agora eu vejo. É sob essa perspectiva da experiência com Cristo da revelação, é a experiência com leitura de Bíblia, é a experiência com oração, é a experiência em buscar um Cristo que seus pais não falaram para você buscar. Seus pais tiveram a experiência deles, os seus amigos tiveram a experiência deles, as mulheres dos discípulos aqui que foram ao túmulo tiveram a experiência dela, mas eles precisavam ter experiência com Cristo que eles nem conheciam. Mas eles se possibilitaram a isso. Eles se abriram a essa realidade. Se abra a realidade de um Cristo que anda ao seu redor. E talvez você está pensando que é até o diabo falando contigo. Segunda coisa que o texto coloca, que também é lindo demais. O texto nos leva a não reconhecer a Cristo. Quer dizer, na verdade, segunda coisa que nos leva a não reconhecer a Cristo é uma percepção errada diante da vida. Primeiro, percepção errada diante do próprio Cristo. Segundo, percepção errada diante da vida. Versículo 19 diz assim: que coisa? Perguntou Jesus. Você não está vendo as coisas que estão acontecendo? Jesus falou: que coisa? De forma irônica. Era com ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu Cleopas. Ele era um profeta, poderoso em palavras, e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo, nos deram um susto, né? Ou seja, os caras estavam totalmente enevoados por uma interpretação certa. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele.
Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Olha só, segunda coisa que eu já falei que nos leva a não reconhecer Cristo é uma percepção errada diante da vida. Veja, eles tinham duas versões da história, gente. Primeira versão, Jesus morreu. Jesus está morto. Primeira versão, ele foi crucificado pelo poder político, pelo poder religioso. Segunda versão da história que eles tinham. As mulheres foram lá e não encontraram nada. Depois os nossos amigos foram lá e viram que realmente não tinha nada. Olha só, sua perspectiva diante da vida vai definir se você reconhece Cristo ou não. Veja, eles tinham duas possibilidades de percepções e eles optaram a morte. Duas possibilidades. Eu lembro, quando eu era pequeno, era adolescente, minha mãe carregava todo mundo lá para casa. E meus amigos, e de lá saiu um monte de pastor, um monte de líder de igreja, porque minha mãe investiu na gente. E era interessante, porque eu escutava de outras pessoas falando assim, a Estelinha é maluca, botar aquele bando de gente dentro de casa. Gastavam dinheiro para alimentar um monte de adolescente. Percepção número um, versão número um. Minha mãe podia pensar, eu vou criar filho dos outros? De jeito nenhum, sai fora. Percepção número um ainda, a casa vai ficar bagunçada. Percepção número um, eu não posso nem andar à vontade em casa mais. Percepção número um, os filhos não são meus, eu quero meus filhos só, eu quero minha família só. Percepção número um, ele está morto. Percepção número dois, eu estou criando meus filhos perto de mim. Eu estou vendo meu filho crescer, eu estou podendo ser exemplo para os meus filhos. Percepção número dois, eu estou sendo referência de Cristo para eles, não só para os meus filhos, mas para os filhos dos meus amigos. Você percebe? Aqui uma percepção é vida, outra é morte. Sobre o mesmo evento, sobre o mesmo fato. Percepção número dois, eu estou construindo relacionamentos sadios para os meus filhos. Eu só estou sabendo com quem meus filhos estão se relacionando. Percepção número dois, eu estou podendo ser exemplo para os amigos dos meus filhos e para os pais dos amigos os pais dos amigos dos meus filhos. Um sinal vermelho. Sinal vermelho significa o quê? Pare, não é? Mas se for pedestre, ande. Certo? Para o carro é pare, mas para o pedestre ande. Você prefere interpretar um sinal vermelho como pare ou como ande? Depende de você. Vocês percebem, gente? Vocês percebem como a gente encara a vida? Vai definir se a gente encontra Cristo ou não. Outra coisa também aqui, ó. Um casal com um casamento destruído, brigaram. Estão a ponto de se separar. Não dá. O meu casamento não tem mais jeito. A mulher acorda cedo no dia seguinte. E ao invés de fazer uma torrada para ela tomar café da manhã, ela saiu mais cedo de casa. O marido estava no quarto. Ao invés de ela fazer uma torrada, ela faz duas. Come uma e deixa quentinha. O marido acorda e fala assim, o meu casamento está acabado. Não tem mais jeito pra gente. Percepção número um. Percepção número dois. Ela deixou uma torradinha quentinha para mim. Ainda há esperança. Perceberam? O que está acontecendo aqui? Por diversas vezes, definimos a nossa vida, nossas escolhas, nossas posturas, sob a perspectiva da Sexta-feira da Paixão, da pior versão da história. Mas nos esquecemos que em Cristo existe sempre um domingo da ressurreição para reinterpretar os fatos. A vida fica mais leve, a vida ganha sabor, as pessoas se tornam mais interessantes, você se torna mais interessante. Sob qual perspectiva você está optando para lidar com a vida, para lidar com as suas relações? Como que você tem encarado a vida? Tem diversas versões, você pode escolher uma delas. Que tal escolher a versão daquela que Jesus Cristo, mesmo no momento de dificuldade, está andando do teu lado, está falando assim, calma meu filho, eu estou caminhando em direção não só à sua vitória, mas em direção à sua estabilidade comigo e com a sociedade, em direção à sua felicidade. Sobre esse mesmo assunto, olha que interessante. Por diversas vezes a nossa história
é definidora para escolhermos a interpretação errada sobre os fatos que acontecem na nossa vida. Se você foi abusado, você acha que qualquer tipo de relação contigo é abuso. As pessoas estão querendo te abusar. Se você foi roubado, você acha que qualquer pessoa que se aproximar de você vai roubar. Se você vem de uma família aguerrida, que só sabe brigar, ou que só sabe conseguir as coisas no tapa, você vai para a vida dessa forma. Querido, meu querido, não deixe a sua história definir a pior versão de interpretar os fatos. Gente, olha isso aqui. Não é a sua história em Cristo, mas é Cristo na sua história. Atenção, não é a sua história em Cristo, mas é Cristo na tua história. Tem gente que a história de dor fez com que sempre a pior versão dos fatos dirigisse a sua vida. Tem gente que está fazendo essa caminhada na vida sem perceber Cristo do lado. Gente pelo qual Cristo morreu, mas não ressuscitou. Até morreu. A sexta-feira da paixão fez com que eles interpretassem o fato sob aquela perspectiva. Mas não esqueça que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está te dando possibilidade de reinterpretar sua vida e os fatos que estão por vir sob uma perspectiva de ressurreição, de vitória. Você percebe quanto isso é libertador, gente? Quanto isso vai fazer tudo novo? Ajuste sua percepção diante dos fatos. Mas que isso faz um favor a você. Opte por ser feliz. Por ser feliz. Eu já estou terminando. Quero falar sobre a terceira coisa que nos leva a não reconhecer Cristo. Terceira coisa. Primeiro, percepção errada diante de Deus. Segundo, percepção errada diante da vida. Terceira coisa que não nos faz perceber Cristo, não nos leva a conhecer, reconhecer Cristo, é uma percepção errada diante de si. Mesma coisa. O que eles fizeram? Eles tinham duas versões da história, mas eles resolveram ler a versão do jornal de sexta-feira, não do jornal do domingo. Sabe? Jornal de sexta-feira. O rei dos judeus, Messias, está morto. O jornal do domingo já tinha saído, mas eles pararam a vida no desejo. O jornal de domingo já tinha saído, gente. Atenção, o jornal de domingo, eles falaram das notícias de domingo, mas eles optaram por ficar na sexta. É tipo fake news, sabe? Fake news. De vez em quando fake news acontece como na internet? Você compartilha uma mensagem de 2015, falando assim, Neymar está machucado e não vai participar da seleção. Te compartilha em 2015, bem que tem gente que até gostaria, né? Mas em 2019. Daí, porque a gente não abre, não vê a data, aquela notícia pode gerar pra gente o quê? Desespero, problema, dificuldade, um monte de coisa. Ô, meu querido, olha só. Jornal velho só serve para fazer churrasco. Botar lá, acender para pegar o fogo. Não serve mais para nada. Nada. A verdade é que eles preferiram ler o jornal de sexta-feira do que pegar a notícia nova do dia. Perdemos a percepção de si quando não encontramos sincronismo entre o mundo emocional, que é a sexta-feira da paixão, e os fatos da história, que é o domingo de aleluia. Eles ficaram, e foi aquele momento em que as emoções perderam o passo da história. Vou repetir. Perdemos as percepções de Cristo quando as emoções atrasam a história. A história já falava, ele ressuscitou, a história já falava, ele está vivo, mas as emoções falavam, ele está morto. E as emoções retardam a história. A cronologia da história nem sempre coincide com a cronologia da alma, gente. A história já nos colocava no domingo à tarde, mas a alma os deixava presos na sexta-feira da paixão. Quantas almas estão atrasadas aqui essa manhã? E que a percepção de si ficou na morte, ficou na perda, ficou no pesar, ficou na dor. Mas já existe novidade, existe notícia nova nascendo, gente. A vida continua, mas a alma resolve se atrasar com extrema frequência. Nossa alma se atrasa com relação aos passos e às ações de Deus nas histórias. E aí, quando se atrasa, Deus aparece e não conseguimos ver.
faz pergunta pra gente, somos mal criados com ele. Tenta trazer gente para a realidade e a gente pensa que ele que é o alienado. Você tá maluco? Só você não sabe das coisas que estão acontecendo. Faz de tudo para nos arrancar do poço e a gente faz questão de ser solidário à nossa própria miséria. Ele vem e diz: vocês são embotados, os sentidos de vocês estão confusos, a alma de vocês se atrasou na história. Tem gente com síndrome de Maús. Talvez uma das piores síndromes que tem. A síndrome de Maús, o que é? Tem lealdade com as tragédias do passado. Lealdade com aquele momento de dor. E fala: tô contigo, não abro mão. Vou sofrer mesmo, tô nem aí. Peraí, Jesus está do lado, tá andando, tá falando, vamos, tem notícia nova. Não, eu tenho lealdade com a minha tragédia. Tem gente que se ancora nas tragédias. A síndrome de Emaús faz isso com a gente. Outra coisa que a síndrome de Emaús faz, ele faz questão de dizer com frequência que fomos enganados. Não dão chance de que os novos atos de Deus nos provém o contrário. De que aquilo que eles pensaram ser um engano, nada mais é do que um ato divino para nos colocar diante de um fato maior. Tem gente que se vestiu de luto e não quer trocar roupa. Tudo aconteceu. Mas tem coisa nova. E a roupa continua, não, eu vivo o meu luto. E deixa que no meu luto eu sou feliz. Quando Jesus pergunta quais são as notícias, sabe? Aquele momento, vem cá, quais são as notícias? Eles falam as notícias sexta-feira. Jesus diz: vocês estão enganados. Tem uma ótima notícia para vocês. As portas das tumbas se abriram. Em Emaús, Jesus evoca para si o direito de contar as notícias novas. Fala: tem novidade. Pode ser que você seja colecionador de jornais amarelos, de notícias antigas. Dê a chance dele introduzir fatos novos. O choro pode durar uma noite. Sim, sexta-feira da paixão, mas a alegria vem pela manhã, a ressurreição. Ressurreição. Essas são as pessoas mais felizes. São aquelas que conseguem ressincronizar a alma com o novo de Deus na história. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. E aí? O que nos leva a reconhecer a Cristo? Aí vem a resposta. Versículo 17 a 19, eu não vou ler, a gente já leu. Quando ele perguntou assim: és o único que não sabe das coisas que estão acontecendo em Jerusalém? Perguntou para Jesus. E Jesus ironicamente falou assim: quais? Sabe o que a gente aprende aqui? Para termos a visão certa acerca de Cristo, temos que definir em palavras as visões erradas acerca dele. Jesus podia simplesmente chegar e falar assim, ó: gente, sou eu, pô. Aqui, ó. Cara, vocês não viram aqui, ó. Tá aqui, ó. E abriu o olho dele. Mas não, antes, ele precisou escutar. É terapêutico falar, gente. Fale. Quais são as visões erradas que você tem sobre Cristo? Quais são as visões erradas que você tem sobre a vida? Quais são os problemas, os impasses, as lentes que leem o mundo, que estão te dificultando de enxergar Deus na sua história? Fale. Diga. Essa é a primeira coisa. Antes de Cristo definir quem ele era, deu oportunidade para eles falarem. E aí a história continua. De versículo 25 a 27, ele diz assim, olha que lindo. E ele lhes disse, como vocês custam entender? E começou a falar para cada um deles, olha, foi assim, aconteceu em Moisés, já estava profetizado, não sei o que, tal, não sei o que, pá. E depois fechou. Ainda não reconheceram, é um caminho. Primeiro deixou falar. Segundo, foi ele que deu um contraponto. Para a gente entender como reconhecer a Cristo, para termos uma visão certa acerca de Cristo, é necessário se abrir a um contraponto de pessoas que experimentaram o Cristo ressurreto. Gente que chegou e falou para você assim, fala, o que você tem? Cara, eu tenho isso, eu tenho essa crise, eu tenho isso para falar, isso aqui errou, isso aqui não sei o que, pá. Agora deixa eu falar, cara, Jesus já ressuscitou na minha vida, deixa eu contar como foi. Pá, se abra a essa realidade, uma realidade de ressurreição. Se abra a essa realidade. E é muito interessante, porque o melhor, até aqui só estava no caminho. Mas agora que eles reconheceram, e atenção ao momento ápice, a Bíblia narra, versículo 28, ao se aproximarem do povoado, para o qual estavam indo,
Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Falou assim: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com ele. E quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Foi mais ou menos assim. Eles entraram em casa e Jesus já está falando assim: é agora. É agora que eles vão saber, agora que eles vão reconhecer. Agora, eles já passaram pelo processo de falar, eles já passaram pelo processo de escutar e se abrir, mas nada disso é suficiente. Agora que vai acontecer, sentaram à mesa, e Jesus Cristo falou assim: é agora. Pegou um pão e falou: Pai, eu te dou graça, tu és o pão vivo que desceu do céu. E rasgou, e quando rasgou, as vendas caíram. E eles olharam e falaram: é ele. Mas daí depois que falaram é ele, não teve papo. Ele sumiu. A gente vai entender por que ele sumiu daqui a pouco. Mas a verdade é que para termos a visão certa acerca de Cristo, é necessário partir o pão, sentar à mesa, ter experiência com Cristo que é pessoal. Não é o Cristo terceirizado, não é o Cristo da sua percepção de história, não é o Cristo que criaram na tua cabeça. É um Cristo que fala: eu quero sentar à mesa com você. Gente, e por que ele desapareceu à vista dele? Eu gostei muito de um outro teólogo maravilhoso. Os melhores são os teólogos negros, porque não tem lentes tendenciosas. Um missionário estava numa aldeia de pesca e compartilhava esse texto. E quando compartilharam esse texto, chegou nesse momento que ele falou assim: e desapareceu deles. Ele perguntou: vem cá, por que desapareceu deles? O missionário perguntou pro pescador. E o pescador falou assim: não, sim, isso aí eu sei dizer. Para onde que ele foi? Perguntaram. Para onde que ele foi? Ele falou: eu sei dizer isso aí, isso é mole. Sabe para onde ele foi? Foi para dentro deles. Foi o que o pescador falou: foi para dentro deles. Gente, que fenomenal, que fenomenal, gente. É exatamente isso que a gente aprende. Ele vai para dentro de nós exatamente quando a realidade turva da vida se converte em realidade de Cristo. Gente, é isso. Não faz sentido Cristo ser pessoal sem ser intrapessoal. Porque se a realidade da turva se converte em realidade de Cristo, nós somos evidência de Cristo em nós. Aleluia. Coisa linda!